fazer? Vai lá e clama aos ninivitas e fala o que eu mandei você falar para eles. Esta era a palavra de Deus, esta era a ordem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não muda de ideia, meu amado. Deus não muda de ideia. Deus, você não precisa, a tua oração não é para convencer a Deus a mudar de ideia, porque Deus não vai mudar de ideia da ordem que Ele havia dado para você fazer. Você pode passar por situações difíceis, mas Deus, Ele é Deus, e a palavra de Deus falou para Jonas novamente, e você faz exatamente a mesma coisa que eu já havia mandado você fazer. Então a palavra de Deus, ela não muda. É aquela palavra. Sabe, a gente acha que a gente vai convencer a Deus porque nós não sentimos, ou nós achamos, ou nós vivemos numa época diferente, ou nós vivemos numa sociedade diferente, porque o mundo mudou. É verdade, o mundo mudou, muitas coisas mudaram, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. Aquilo que Deus falou é aquilo que vai ser. Então, a palavra de Deus veio a Jonas pela segunda vez, dizendo exatamente a mesma coisa. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Então olha só, queridos, a Bíblia não precisa ser adaptada. A Bíblia, ela é atual. A Bíblia, ela não muda com o tempo. Como eu falei esses dias para vocês, tudo pode mudar. Pastor pode deixar de usar terno, as irmãs podem usar calça comprida na igreja, que coisa que não podia tantos anos atrás. A sociedade pode ser diferente, a sociedade pode adquirir costumes diferentes. Aliás, os costumes lá de fora do mundo não são tão diferentes do que sempre foram, né? Todas essas coisas que a gente vê hoje, vê no noticiário, já aconteceram em Sodoma e Gomorra, aconteceram na época lá do dilúvio, aconteceram a sociedade é assim mesmo, a sociedade se corrompe, mas Deus nunca mudou de opinião, ou Deus nunca falou, bom, já que vocês não concordam com isto, então eu vou fazer de outra maneira. Não, Deus falou, é isto e é isto. Quem quer obedece, quem não quer desobedece, e cada um escolhe o caminho que quer seguir, mas Deus, Ele fala aquilo que Ele deveria falar, é o que Ele falou para Jonas. Olha, Jonas, levanta-te, dispõe-te, e vai àquela grande cidade de Nínive e fala para ela aquilo que eu mandei você falar. Agora, Deus, o modo de Deus salvar as pessoas também não muda. Porque a Bíblia diz aqui que Deus mandou Jonas ir para lá e pregar ou proclamar. A primeira palavra lá no versículo 12, capítulo 1 é clama contra ela. A segunda palavra que está aqui é proclama contra ela. Proclama contra ela. E a Bíblia diz no versículo 4 que então Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava. Ou seja, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que nós somos salvos pela loucura da pregação, meu amado. Nós temos que saber que eu e você, nós temos um chamado de Deus para ir para pregar. O chamado de Deus para ir e pregar não é só para o Edson Rebustini. O chamado de Deus para ir e pregar é para todas as pessoas. Deus não falou para Jonas o seguinte, olha, Jonas, você vai à grande cidade de Nínive e viva lá uma vida piedosa. Você não precisa falar nada, seja crente, dê um bom testemunho, que isto fala mais alto do que palavras. É verdade que o bom testemunho fala mais alto do que o seu comportamento. Até porque se você tiver um comportamento errado e falar para as pessoas andarem de maneira certa, ninguém vai acreditar na sua pregação. Mas às vezes a gente confunde as coisas. Porque é verdade que quando você não puder falar palavras, fale o teu comportamento, viva a palavra de Deus. Mas muitas pessoas hoje, elas pensam que a salvação vai vir na vida dos outros só por verem a vida delas. E não é a verdade. Na Bíblia, o modo de Deus salvar as pessoas, Paulo falou lá, olha, elas não são salvas por sabedoria, elas são salvas pela pregação do Evangelho. Pela pregação, Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Deus falou aqui para João, você vai lá para a cidade e
pregue aquilo que eu falar para você pregar. Não é apenas viver, meu amado. Não é apenas de boca fechada lá no seu trabalho ou na sua empresa, e você fala, não, eu não vou falar nada, porque a minha vida vai falar para eles. Isto, na verdade, muitas vezes é desculpa das pessoas que não querem testemunhar de Jesus, ou que não querem obedecer a Deus, porque Deus falou para ir e pregar para todos nós. Jesus deu uma ordem clara, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou isso para mim, ele falou para todos os seus discípulos, ide e pregai. O que é pregar? É proclamar, é anunciar para o cara na esquina, é anunciar para os amigos na faculdade, é falar que o único meio de salvação é através de Jesus Cristo. Mas o que acontece? Hoje nós somos tímidos demais, hoje nós não queremos falar, hoje nós temos vergonha de falar, e aí usamos desculpas de que não preciso falar nada, então nós passamos no nosso trabalho desapercebidos, e as pessoas mais ou menos sabem que a gente frequenta alguma igreja, mas às vezes nós não falamos para ela, olha, Jesus morreu por você para salvar a tua vida, Jesus morreu por você porque Ele quer que você seja salvo, vá para o céu. Às vezes nós não falamos isso daí porque nós somos tímidos demais. Sabe, queridos, terceira coisa, a mensagem de Deus não muda. A mensagem de Deus é a mesma. O evangelho é o mesmo, em todas as épocas. É o que eu falei, pode mudar cultura, pode mudar de país, pode ser pregação no Japão, pode ser na Coreia, pode ser no Oriente, tem costumes diferentes no Oriente, pode ser lá no Oriente, pode ser aqui no Ocidente, pode ser em qualquer país do mundo, numa tribo indígena, a palavra é sempre a mesma. Jesus morreu pelos nossos pecados, e o único caminho para o céu é através do Senhor Jesus Cristo, e não há outro caminho. Esta é a mensagem, este é o que nós temos que pregar. Isso é o que nós temos que falar, não apenas viver. Porque viver, tem gente que vive e nem conhece a Deus e vive vida mais honesta do que o não crente. Tem gente que nem conhece a Deus e é mais correto no seu negócio do que aquele que se diz cristão. Então não é o comportamento é claro que fala, é testemunho para a nossa vida, mas as pessoas são salvas ouvindo palavras. Deus falou aqui para Jonas, você vai lá e prega, e fale, prega. E a Bíblia diz que Jonas fez isso daí e obedeceu a Deus. E foi lá e pregou. Outra coisa é a questão da mensagem. Que a Bíblia diz aqui, Deus falou assim, olha, você clama contra ela a mensagem que eu te digo. Aquilo que eu vou dizer para você. Você fale para eles o que eu vou dizer para você. Agora, é interessante porque nós não... Às vezes o que Deus diz para as pessoas não é tão agradável.